E aí pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dando continuidade à nossa playlist onde eu analiso todos os contos do H.P. Lovecraft. Dessa vez vamos analisar o conto que dá título a este livrinho aqui, da edição da Pandorga, O Navio Branco. Então, qual que é a premissa desse conto? O que eu acho mais interessante é que ele é um conto que representa o início do horror cósmico de Lovecraft. Você consegue perceber através da escrita que o autor estava se descobrindo, estava, como eu posso dizer, testando possibilidades enquanto ele escrevia esse conto aqui. Mas vamos lá, o conto foi escrito em novembro de 1919, publicado pela primeira vez na edição de novembro de 1920, né? Da The United Amateur, se eu não me engano, é isso mesmo. E, bom, é um conto relativamente do começo, assim, da carreira do Lovecraft. É lógico que ele escreveu alguns antes disso, mas o que eu acho mais interessante aqui é que esse conto, ele tem elementos de horror cósmico, ele poderia sim ser considerado horror cósmico, mas ele mostra que um Lovecraft muito mais descritivo, o que é um tanto quanto irônico, porque o Lovecraft não é conhecido por suas descrições. Na verdade, o que ele era conhecido era pelas descrições que eram completamente genéricas ou então, de fato, confusas, né? E ele fazia isso de propósito, para você, como eu posso dizer, para deixar o leitor confuso com relação ao que se passava, o que era uma determinada criatura. Mas nesse caso aqui, qual que é a história, né? A gente acompanha o Basil Elton, que ele é um faroleiro. O pai dele também havia sido um faroleiro, assim como o avô, ou seja, um negócio de família. Eles ficavam responsáveis por um farol, né, para guiar as naus que atracavam ali num porto próximo. E basicamente o personagem ele está nesse quê de melancolia, porque ele consegue observar a decadência, né? O quão escasso os navios se tornaram, né? Aquelas rotas acabaram se tornando. E toda noite de lua cheia ele observa o famoso navio branco que vem, que tem uma tripulação misteriosa, e o capitão do navio sempre o convida a velejar, né, junto com eles. E aí num desses dias, num dos dias em que ele se sente mais melancólico, numa noite de lua cheia, ele decide embarcar nessa jornada. E aqui a gente vai ver o Lovecraft descrevendo o personagem atravessando, né, basicamente uma águia azul celestial, guia a nau através do céu, assim, das águas, e eles vão atracando de cidades em cidades, uma cidade mais fantasiosa, mais fantástica que a outra. E assim, as características delas variam, mas todas elas têm essa coisa da imponência, do colossal, dessa coisa onírica, muito eu acredito que de Rilé já estava sendo construído aqui. Você percebe nitidamente isso através da prosa, mesmo que a gente não tenha essas cidades aqui, são outras cidades. Mas eventualmente o personagem ele acaba ficando numa dessas cidades mais célebres, né? O nome da cidade, se não me engano, é Sonanil. Ele acaba ficando nela por muitos e muitos éons, e ele decide explorar, digamos assim, a última grande cidade, que é a famosa cidade dos Devaneios, né? Que fica para além das águas conhecidas, e com muita relutância o capitão do navio tenta admoestar, né, o Elton, falando assim: olha, é melhor você ficar aqui não há morte, aqui não há doença, aqui é a terra dos sonhos. E o Elton insiste em continuar. Ele tem essa sensação essa sensação inquietante, né, que move ele para frente. E aí, com base nisso, eles continuam, né, a navegar até um ponto em que as névoas que parecem embalar essa cidade perdida, elas engolem o navio, de modo que ele acaba despencando numa catarata colossal, assim. E é quase como se eles estivessem mergulhando no inferno, na borda do mundo, assim, como muitos tinham, né, essa concepção na antiguidade, de que a Terra era plana e chegava um momento que simplesmente você caía pela borda das águas, sabe? Essa parte final é aterrorizante, né? Porque
a impressão que dá é que é como se os deuses estivessem punindo, o próprio capitão do navio fala, né? É como se os deuses estivessem punindo porque nós tínhamos a escolha de ter ficado lá, naquela utopia, e você, ainda assim, né, o Elton decidiu ir em busca de mais. Consequentemente, ele acaba mergulhando na escuridão e se dá de novo no pier, né? Ele fica, tipo assim, ele fica ajoelhado, sabe, de cara, assim, fica deitado no pier, onde ele atracou no navio branco pela primeira vez, onde estava o farol, né? E ele não consegue ver mais nada no horizonte além da silhueta do navio naufragando, né? E na manhã seguinte não sobra nada além de uma viga com o material mais branco que você poderia imaginar, quase que fantasmagórico mesmo, e o corpo da mesma águia que guiou eles através das águas. E o conto termina nesse quê de mistério. Eu acho que é um conto muito interessante porque a gente consegue ver aqui o Lovecraft descobrindo o seu estilo. Eu acho muito maneiro quando a gente consegue observar isso. Muitas pessoas podem achar o conto chato. Eu, sinceramente, eu gosto dele porque nos ajuda a entender o processo de evolução na escrita de um autor. E aqui ele é muito descritivo, é a prova de que ele sabe sim fazer as descrições. E que o fato dele não utilizá-las é muito mais, de novo, uma questão de estilo do que eu não sei fazer uma descrição, logo eu vou me apropriar desses elementos aqui que muitos podem encontrar, né? Muitos podem encarar como um artifício barato, né? Para tentar se esquivar de uma prosa bem escrita. E aqui não, aqui a gente tem uma prosa muito descritiva e, consequentemente, isso ajuda a gente a entender um pouco mais do estilo de escrita do autor. Mas, bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse conto. E aí, gostam desse estilo de conto descritivo também? Ou vocês preferem os contos mais, como eu posso dizer, mais transcendentes do autor? De qualquer forma, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!